Alunos, a segunda parte do nosso estudo sobre abolição, imigração, indigenismo no Império, no governo de Dom Pedro II. Essa parte vai da página 208 e 212 e vamos continuar exatamente estudando o processo de abolição. Depois da lei Eusébio de Queiroz, a lei que foi aprovada foi a lei do ventre livre, né? Em 28 de setembro de 1861, essa lei dizia que todos os filhos de mãe escrava, nascidos a partir dessa data, estavam considerados livres, mas não foi isso que aconteceu. Primeiro porque até os 8 anos de idade a criança deveria ficar sob a autoridade do Senhor, ou depois o Senhor poderia escolher, ou recebia do governo a quantia de 600 mil réis e entregava o menor, ou continuava usando seus serviços até 21 anos de idade. Adivinha qual foi a opção? A segunda. Pois eles preferiram continuar usando o serviço do menor escravo, do menor escravo, do menor negro. Mas essa lei deu outras garantias, por exemplo, o direito do escravo juntar dinheiro para comprar sua liberdade, comprar carta de alforria. A carta da alforria é o documento que dava a ele, ao negro, a liberdade. Na década de 1880, a campanha pela abolição alastrou-se pelo país, ganhando os tribunais, os noticiários e as ruas. Em 1883 foi fundada a Confederação Abolicionista, que defendia a abolição sem indenização e a doação de terra para os ex-escravos. Em Pernambuco formou-se o Clube do Cupim, associação que promovia a alforria dos escravizados. Sob forte pressão popular, o governo do Ceará e depois do Amazonas aboliram a escravidão, ambos em 1884. Um parêntese sobre a abolição no Amazonas. No Amazonas se criou instituições que compravam a liberdade do negro. Aqui foi toda uma organização no Amazonas. Então, vejam o que está dizendo aqui, que a campanha pela abolição foi ganhando espaço, foi ganhando adesão, foi formando-se associações, instituições, clubes e assim por diante. Seguindo ao nosso relato, nós vamos ver aqui na sequência, para tentar conter os ânimos da campanha abolicionista, que o governo Dom Pedro II fez. Aprovou a lei do sexagenário, ou seja, em 28 de setembro de 1885. O que era essa lei? Ela declarava livre os escravos de 60 anos, mas como indenização exigia que ele trabalhasse gratuitamente para seus ex-senhores por mais 3 anos. Veja a contradição da lei de sexagenário. Decretava que a partir dos 60 anos estava livre, no entanto tinha que trabalhar mais 3 anos para indenizar o ex-senhor. Que coisa, hein? Essa lei estipulava ainda uma multa de 500 a 1.000 réis para aqueles que protegessem escravos fugidos. Essa lei sexagenária afirmava que punição para quem de alguma forma tentasse proteger ex-escravos fugidos. Supondo que uma pessoa escravizada atingisse 60 anos, o que era muito raro, como arranjar emprego nessa idade? Como conseguir alimento e roupa? Então veja a contradição da lei. Os abolicionistas ficaram insatisfeitos com essa lei e a campanha abolicionista esquentou. A Associação Anti-Escravistas, ou seja, contra a escravidão, publicava nos jornais e folhetos, organizavam festa para arrecadar dinheiros destinados à compra de carta de alforria e assim iam conseguindo o apoio de diversos setores da sociedade. Os gráficos, por exemplo, negavam-se a imprimir texto defendendo a escravidão. Os maquinistas ajudavam os escravos fugidos da fazenda de café a chegar às cidades. Os militares lançaram um manifesto em 1887 negando-se a fazer o papel de capitão do mato. O capitão do mato, aqui no lado, era um indivíduo que era para caçar, para aprisionar escravos fugidos. Era uma patente até, capitão. Em São Paulo, o juiz municipal Antônio Bento liderou uma organização secreta chamada Caifás, que promovia a fuga de escravos. Os caifazes levavam os fugitivos para a cidade de Santos, no litoral paulista, e ajudavam a conseguir emprego. Muitos deles foram para o quilombo do Jabaquara. Esse quilombo surgiu nos Santos,
Nos últimos anos do Império, chegou a reunir cerca de 10 mil quilômetros entre homens, mulheres e crianças. Então vejam que a adesão à campanha abolicionista ganhava exatamente categorias como dos maquinistas, como dos gráficos, como dos juízes, específico que o juiz citado, né? Os militares e assim por diante. Então, estava pegando força a campanha pela abolição da escravidão no Brasil. Na página 210, nós vamos ver aqui, seguindo o nosso relato, vamos ver aqui na página 210, voltando um pouco, a Lei Áurea. Aí a Lei Áurea é a última lei. Pressionado pela campanha abolicionista em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel e seus conselheiros aprovaram a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil. A lei libertou cerca de 720 mil escravos, cerca de 5% da população brasileira, composta na época de 15 milhões de pessoas. A medida foi comemorada por todo o país, festas, missas, campais, comícios, que reuniram um grande número de pessoas. Então vejam que com a Lei Áurea acabou a escravidão, mas será que acabou o sacrifício, acabou a condição de exclusão dos negros, acabou a sua agonia? Vamos ver o que diz aqui. A vida difícil dos recém-libertos, né? A sua vida agora que vai começar as dificuldades de se viver, caracterizado agora livre, porém excluído da sociedade. Vamos lá ao relato. Para os recém-libertos, a abolição não trouxe os benefícios esperados. Eles não receberam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo. Parte deles negociou sua permanência na fazenda em troca de modestos salários ou do direito de ter própria roça. Tem outra condição que o texto não cita, outras fontes citam, que até por prato de comida, muitos ex-negros voltaram às fazendas, até por um prato de comida. Então, essa é a condição herdada por eles após a Lei Áurea. Não tinham terra, não tinham apoio do governo, tinham que ou voltavam, negociar a permanência na fazenda, a busca de modesto, trabalhar por um pouco salário, modesto salário, baixo salário, ou ter um pedacinho de terra para plantar uma roça. Sem terra, sem instrução e sem dinheiro e sem apoio do governo, muitos migraram para as cidades em busca de emprego. Nas cidades, porém, os empregadores preferiam dar emprego aos imigrantes europeus. Porque está aqui, lembra que na relação que nós fizemos, só relembrando aqui, essa proposta de valorizar os imigrantes está dentro de uma condição da elite brasileira, de embranquecer, que nós vamos analisar profundamente na imigração. Embranquecer o país. Diante disso, os libertos foram obrigados a aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e a convivência com o racismo. Uns poucos, no entanto, conseguiram ascender socialmente. O que está dizendo? Que a grande maioria foi excluída socialmente do processo social e assim por diante. Ficaram sem amparo, sem um projeto para eles definidos. Vamos à página 211. Apesar de tantas dificuldades, os afrodescendentes não desistiram de buscar uma vida melhor. Claro que eles continuaram lutando. Para amenizar a luta diária pela sobrevivência, organizavam-se em centros religiosos, clubes esportivos e grupos de lazer, como os que reuniam na casa da tia Ciata, no Rio de Janeiro. Veja, então eles se organizaram, tinham que de alguma forma se organizar em grupos. Quem tentou se organizar vai ter exatamente mostrar a sua luta pela vida, né? E aqui no caso cita esse grupo de lazer da tia Ciata. A tia Ciata, ou Hilária Batista de Almeida, que era o nome dela, nasceu em Santo Amaro, Purificação, na Bahia. Sua casa era frequentada por sambistas humildes, músicos talentosos e também por homens ricos e poderosos. Em uma roda de samba corrida na casa dela, de tia Ciata, foi criado o primeiro samba gravado em disco pelo telefone, composto por Donga
Donga e Mauro de Almeida. Então, aqui no caso, você vai ver que os negros vão se envolver na arte. Aqui uma figura do Pixinguinha, por exemplo, que é um desses artistas. Seguindo relatos. No pós-abolição, os artistas intelectuais afrodescendentes participaram intensamente da vida cultural do país, ou seja, se envolveram ainda mais na construção de uma identidade brasileira com a participação negra na cultura brasileira. Entre eles, cabe citar escritores como Lima Barreto, compositores como Chiquinha Gonzaga e músicos como Pixinguinha. Aqui cabe destacar também Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros que tinha descendência, era filho de ex-escravo. Na época, a comunidade negra também lutou por direitos, criando jornais próprios, chamada Imprensa Negra. Segundo o historiador Flávio Gomes, os primeiros periódicos editados por negros, com o objetivo de refletir sobre as dificuldades, os preconceitos vividos pela comunidade negra, são do final do século XIX. Eis o nome de alguns desses periódicos. 13 de maio, 1888, A Pátria, 1889, O Exemplo, 1892, A Redenção, 1899. Então, aqui está dizendo que os negros, após a sua decretação de liberdades, eles continuaram lutando e continuam lutando até hoje. Você quer ver aqui uma informação que nós vamos discutir, polêmica, é essa sobre a política de cotas, que é um texto do escritor e africanista Ney Lopes. Essa política de cotas, ela é uma política onde muitas universidades, principalmente as públicas, separam uma grande quantidade de vagas para essa população negra. E aqui há uma polêmica, os que são contra, eles justificam o seu posicionamento, dizendo que isso não vai resolver a desigualdade, né, que é sofrida pela população negra. Mas isso é uma justificativa. Mas vamos ao texto que defende exatamente essa política, que é chamada política de ação afirmativa. Então, a política de cotas, apesar de nossa Constituição garantir direito a todos, mas os negros, o povo negro, não recebeu esses benefícios, não se concretizou esse princípio de igualdade para todos. Os negros continuaram excluídos, continuaram lutando e continuam lutando até hoje por espaço, por direitos, por respeito, contra a discriminação, contra o racismo. De vez em quando nós verificamos atos racistas, atitude racista nas redes sociais, até em campos de futebol, em eventos culturais e assim por diante. Então, tratar de maneira diferenciada um grupo que teve e tem menos oportunidade, que é o caso dos negros, acesso à saúde, educação, moradia, trabalho, embora pareça inconstitucional, é uma obrigação do Estado brasileiro. Isso é verdade, porque nós vimos no relato lá atrás que o país não se preocupou numa política definida para integrar essa população negra nas condições melhores, né, num projeto que eles conseguissem melhorar as suas vidas. Esse tratamento diferenciado não é um privilégio, e sim uma tentativa de diminuir a enorme desigualdade social que exclui o povo negro. Isso é verdade. Essa política, chamada política de ação afirmativa, que consta sobre a política de cotas, ela vem exatamente com esse objetivo, de tentar pelo menos amenizar a desigualdade, diminuir a enorme desigualdade. Criar a política de ação afirmativa em benefício do povo negro, isto sim é democracia racial, pois é criar oportunidade de acesso completa à cidadania, começando pela educação, levando em conta a diversidade étnica de toda essa população. Nunca é demais refletir que, de um modo geral, os afrodescendentes sempre tiveram menos oportunidades de educação e desenvolvimento, assim como a falta de política de integração no período em que seguiu a abolição. Os descendentes dos antigos negros e mesmo de livres libertos até hoje não foram integrados como um todo no conjunto da sociedade brasileira. Então, essa justificativa do texto aqui do Ney Lopes, ela vem exatamente nessa direção. E é isso para refletir, ok?